Você já ouviu falar do Pistoleiro Fantasma do Pará? É uma daquelas histórias que circulam pelos rincões do estado, e até hoje provoca calafrios em quem se atreve a ouvir. Dizia-se que ele era o mais temido da região, mas, antes de se tornar uma lenda, ele foi apenas um homem, nascido em tempos difíceis, quando a lei era tão distante quanto as estrelas no céu. Naquela época, o Pará era uma terra sem controle, onde as disputas de terras, vinganças e acertos de contas eram resolvidos na bala, e foi nesse caos que surgiu o homem conhecido como Antônio Cova Rasa. Não era um nome que ele escolheu, mas um que lhe foi dado pelas incontáveis sepulturas que deixou pelo caminho. Desde jovem, Antônio se mostrava diferente. A frieza com que encarava seus oponentes, a precisão com que manejava sua arma, não demorou para que ele fosse reconhecido por todos. Ele não se importava com quem cruzava seu caminho. Se você estivesse em dívida com alguém, ou se tivesse cruzado a linha da honra em seu código, Cova Rasa vinha atrás de você, alto, com um olhar cortante sempre trajado de preto. Ele andava pelas estradas poeirentas, sem pressa, sabendo que sua presença trazia um medo sufocante. Ninguém ousava desafiá-lo, porque os que tentavam jamais viviam para contar a história. Agora, deixa eu te contar sobre o que realmente fazia de Antônio Cova Rasa uma lenda viva. Não era só sua habilidade com o revólver, ou a frieza com que enfrentava a morte. O que realmente espalhava o terror nas estradas do Pará era a história de que ele tinha o corpo fechado. Dizia-se que bala nenhuma o atingia, que ele havia feito algum tipo de pacto, algo além do entendimento humano. Os relatos eram impressionantes. Homens que juravam de pés juntos terem disparado contra Antônio, a uma distância que não tinha como errar. Mas ele simplesmente continuava de pé, intocado. Alguns disseram que já o viram ser cercado, alvejado por vários ângulos, e sair ileso, como se fosse protegido por algo invisível. Diziam que seu corpo era como pedra, inquebrável, invulnerável. O boato corria pelas bocas dos mais velhos, e o medo crescia a cada novo confronto em que Antônio saía vitorioso, sem nenhum arranhão. Esse mistério foi o que fez com que muitos acreditassem que ele tinha um pacto com o diabo ou alguma entidade das trevas. Talvez ele tivesse vendido sua alma em troca dessa invulnerabilidade, ou negociou com coisa ruim, enviar o máximo de almas perdidas ao inferno. Uns falavam que, certa vez, um padre tentou abençoar balas de um revólver para derrubá-lo, mas mesmo assim, nada aconteceu. Ele foi atrás do padre e disse que não iria gastar as balas por misericórdia. Antônio continuou imbatível, e assim, a lenda de Cova Rasa, o pistoleiro de corpo fechado, se espalhou como fogo em palha seca. Ninguém queria enfrentar um homem que não podia ser morto. Agora, o que pouca gente sabe é como começou essa história de pacto. Porque, você sabe, um homem não nasce com o corpo fechado. Há quem diga que Antônio Cova Rasa foi atrás desse poder quando percebeu que, por mais rápido que fosse no gatilho, ele também era de carne e osso, e que o destino de qualquer pistoleiro é um dia ser mais lento que o próximo. Mas ele não aceitava a ideia de morrer como os outros. A sede de poder dele era maior. Conta-se que foi numa noite escura, dessas em que a lua some do céu e o vento sopra estranho, que Antônio seguiu rumo ao interior da mata, lá onde o silêncio parece pesado. Ele sabia de um velho místico, alguém que vivia isolado, conhecido por suas práticas sombrias, alguém que, diziam, tinha contato com o que não devia. Antônio foi até ele em busca de um poder além do mortal. A conversa entre os dois nunca foi testemunhada por olhos humanos. Porém, depois de algumas doses, ele falava um pouco sobre, e quem ouviu ele falar, juram que o velho exigiu um preço alto. Antônio, sem hesitar, ofereceu sua alma. O místico fez o ritual, invocando forças obscuras. E foi naquela noite que Antônio Cova Rasa deixou de ser apenas um homem. Ele voltou das sombras como uma força invencível, com o corpo fechado, protegido por algo que ninguém entendia. Mas, como em toda história de pacto, sempre há um preço. E o que Antônio entregou naquela noite não seria cobrado de imediato. O último duelo de Antônio Cova Rasa, apesar de ser temido por todos, a fama de um pistoleiro sempre atrai aqueles que querem provar sua coragem, ou sua própria loucura. Um desses homens foi João Ventura, um sujeito audacioso, que não acreditava nas histórias de corpo fechado, ou em pacto com entidades.
Para ele, Antônio era só mais um homem, e todo homem pode morrer. João Ventura era um fazendeiro poderoso, com terras vastas e influência na região. Mas o que lhe faltava era respeito entre os homens do sertão. E qual a melhor maneira de conseguir respeito do que derrubar o mais temido de todos? Ventura jurou que acabaria com Antônio e convocou um duelo. O povo todo ficou em silêncio quando soube da notícia. Era como se o ar ficasse mais pesado só de imaginar o encontro. Ninguém acreditava que João sairia vivo dessa. O duelo foi marcado para acontecer ao entardecer, no meio de um campo aberto. Quando chegou a hora, o sol estava se pondo, tingindo o céu com um vermelho profundo, como se até o próprio céu pressentisse o que estava por vir. João estava nervoso, mas não demonstrava. Antônio, por outro lado, parecia tranquilo, como se já soubesse o resultado. Os dois se encararam por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente sacaram suas armas, o som dos tiros ecoou pelo vale. João Ventura caiu no chão, mortalmente ferido. Mas o que impressionou a todos foi que, mais uma vez, Antônio saiu sem nenhum arranhão. Nenhuma bala o tocou, e a lenda de seu corpo fechado se consolidou de vez. Depois daquele último duelo, quando João Ventura caiu, e Antônio Cova Rasa saiu mais uma vez intocado, a sensação de medo na região se transformou em algo muito pior. O que antes era apenas temor de enfrentar um pistoleiro, agora virou pavor sobrenatural. As pessoas começaram a acreditar de verdade que Antônio não era mais um homem comum, ele era algo além, algo que desafiava a morte de uma forma que ninguém conseguia explicar. Mas aí, algo estranho começou a acontecer. Poucos meses após aquele duelo, notícias começaram a circular. Diziam que, mesmo depois de morto, João Ventura tinha sido visto andando pela sua fazenda, como se a própria terra não quisesse aceitar seu descanso. Mas isso não era tudo. Pessoas também começaram a dizer que viam Antônio, só que de uma maneira diferente. Não era mais o homem de carne e osso que todos conheciam, mas uma figura sombria que surgia nas estradas durante a noite, empoeirado e envolto em uma névoa espessa. Aqueles que passavam pelas regiões mais isoladas juravam que viram o pistoleiro fantasma de longe, montado em seu cavalo, vigiando as estradas, como se ainda estivesse à espreita, esperando o próximo tolo que tentaria desafiá-lo. Muitos não acreditavam no início, mas quando os relatos de desaparecimentos começaram a se multiplicar, a coisa ficou séria. Gente que seguia pelas trilhas à noite simplesmente não chegava ao destino, e a última coisa que diziam ter visto era a sombra de um homem alto, vestido de preto, com um chapéu cobrindo o rosto, montado em um cavalo que ninguém ouvia chegar. Agora, se você acha que a história de Antônio Cova Rasa parou por aí, se enganou. A verdadeira maldição começou quando a entidade com quem ele tinha feito o pacto voltou para cobrar o que era seu. Você lembra do ritual na mata, quando ele entregou sua alma em troca de invulnerabilidade? Pois é, o preço finalmente chegou. Os antigos dizem que, depois da morte de João Ventura, Antônio começou a perceber coisas estranhas. O tempo passava, mas ele não envelhecia como os outros homens, enquanto seus contemporâneos começavam a mostrar os sinais do tempo. Com cabelos grisalhos e corpos enfraquecidos, ele permanecia exatamente o mesmo. Era como se o pacto o tivesse preso em uma espécie de não-vida, e isso o atormentava. Ele não podia morrer, mas também não vivia como antes. Ele não sentia o sabor das coisas, nem de comida ou bebida. Tinha perdido todo o prazer carnal, nem mesmo vontade de ficar com mulheres ele tinha mais. Tudo se tornou insípido, cinza, sem nenhuma dor ou cor. Certa noite, isolado em sua fazenda, Antônio ouviu vozes. Eram sussurros que vinham de todos os cantos, chamando por ele. Quando saiu de sua casa para investigar, deparou-se com uma figura sombria. Uma entidade encapuzada, cuja presença gelava o ar ao redor. Ela veio lembrar-lhe do acordo feito tantos anos antes. O pacto estava cumprido, e agora era a hora de Antônio pagar sua dívida. Mas, em vez de simplesmente levar sua alma, a entidade o condenou a algo muito pior. Ele seria forçado a vagar eternamente, sem paz, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, sempre sentindo o peso do tempo, mas sem poder escapar. Sem os sabores ou prazeres do mundo, a lenda do pistoleiro invencível transformou-se na maldição do pistoleiro fantasma.
Depois que a entidade cobrou o pacto, a maldição de Antônio Cova Rasa começou a se espalhar como fogo pelas terras do Pará. O pistoleiro, que antes era temido por sua precisão mortal, agora era temido por algo muito pior. Ele estava além da morte, vagando como uma sombra eterna. Não importava o quão longe as pessoas tentassem fugir. Histórias do pistoleiro fantasma começaram a surgir em todos os cantos da região. As estradas que antes ele percorria como homem, agora eram seu domínio como um espectro vivo. Aqueles que se atreviam a andar à noite, especialmente nos dias de lua cheia, diziam que viam uma figura cavalgando, como se viesse das profundezas da escuridão. Mas o mais assustador era o silêncio. O cavalo de Antônio não fazia som algum, nem os cascos batendo no chão, nem o vento passando por suas vestes. Ele simplesmente aparecia, e quando seus olhos vazios encontravam os de uma pessoa, o terror consumia qualquer um. Pessoas começaram a desaparecer, e as testemunhas afirmavam que, antes de sumirem, essas almas desafortunadas viam o pistoleiro parado à beira da estrada, olhando fixamente. Ele parecia escolher suas vítimas, e aqueles que o encontravam sabiam que seu destino estava selado. O medo dominou a região. Ninguém mais ousava andar pelas estradas à noite, e até os mais corajosos temiam dizer seu nome em voz alta. Antônio não era mais uma lenda de pistoleiro. Ele havia se tornado o próprio terror em forma de fantasma, assombrando aqueles que cruzassem seu caminho. A população estava cansada de dois pistoleiros assombrando a região, então decidiram que as duas entidades deveriam se encontrar. Dessa forma, o fazendeiro poderia ter a sua vingança, o que traria redenção para sua alma, enquanto Cova Rasa poderia morrer se o antigo fazendeiro matasse seu espírito. Eles chamaram alguns xamãs da região para poder invocar os dois espíritos. Tudo foi feito em uma noite escura, sem lua ou estrelas. Fizeram a invocação, as duas entidades ficaram se encarando novamente. O antigo fazendeiro disparou primeiro, Cova Rasa revidou. As pessoas que invocaram sentiram arrepios, pois não havia sons dos tiros, mas um som fantasmagórico pelo lugar, deixando os mais novos com tanto medo que saíram correndo. Somente alguns permaneceram no local, para saber qual o fim teriam aqueles dois. Depois de algumas horas do embate, João Ventura finalmente acerta um tiro em Cova Rasa, diretamente no local onde esteve o coração. Ele cai do seu cavalo e fica quieto no chão. O espírito de seu cavalo desaparece, e João Ventura se tornou vencedor. Sendo assim, seu espírito cavalga para longe, desaparecendo na escuridão para nunca mais voltar. Porém, os homens ficaram perplexos quando perceberam que o espírito de Cova Rasa ainda estava deitado por lá. Um senhor de idade sai de onde estava escondido e vai até lá. Ele se assusta ao olhar para o espírito e perceber que não queria abandonar o plano terrestre. Ele olha para o velho e diz: "Estou cansado, deixei ele me acertar." E finalmente seu espírito desaparece. Mesmo após sobrar somente seu espírito, ele quis mostrar para alguém que apenas desistiu, que continuava a ser o melhor. E por mais que os espíritos possam ter descansados, muitos ainda dizem ver os espíritos de velhos pistoleiros pelas estradas do interior do Pará em noites escuras. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem bem.